Meus amigos e minhas amigas, eu queria cumprimentá-los, dizer que vocês são muito bem-vindos aí à nossa conversa semanal e gostaria de abordar aqui um tema que causa muita confusão na interpretação da pandemia, que é a duração do tempo em que o vírus continua contaminando. Eu queria explicar um pouco isso para vocês porque é importante entender que todas as epidemias virais têm um padrão. O vírus sobe o contágio e desce, independente de ter vacina ou não, ele desce e termina. É assim que terminam todas as pandemias, muito antes de ter vacina. No caso do coronavírus, ele subiu e desceu, no primeiro surto epidêmico dele, em Wuhan, na China, na província de Hubei, ele subiu e desceu e terminou, em 76 dias. Logo depois, isso lá em janeiro de 2020, fevereiro de 2020. Em fevereiro começou o surto da Coreia, que subiu e desceu também e terminou em meados de março. Então não houve uma alteração importante, não houve um prolongamento da epidemia, né? E a China tem até hoje 4 mil mortes, né? Infelizmente tem mortes, né? Todas as pandemias têm, mas são 4 mil, muito menos que qualquer outro país do mundo proporcionalmente, e na Coreia a mesma coisa. Por que isso aconteceu lá e não está acontecendo agora aqui no Brasil, não está acontecendo em outros países? O vírus tem um padrão, ele sobe, ele contamina rápido, nunca achatou curva, nunca foi todo aquele discurso que tinha que fechar, fazer lockdown, trancar as pessoas em casa para o contágio ser mais lento, né? Para chegar depois na imunidade final, imunidade coletiva, imunidade de rebanho. Isso sempre foi admitido, inclusive por quem defendia o lockdown, né? Mas que tinha que ser mais lento para poder dar conta da capacidade hospitalar da conta. Esse foi sempre o discurso. Então eu queria falar um pouco sobre a curva para vocês. A curva subiu no Brasil, ali por final de abril, início de maio, houve o maior número de internações hospitalares por síndrome respiratória aguda grave, é um dos principais sintomas e sinais da Covid-19, e depois foi caindo, mas não caiu com a velocidade que caiu na China e que caiu na Coreia. Por que não caiu? O vírus já havia entrado por vários lugares e estava se desenvolvendo de maneira, no caso do Brasil, que é um país continental, né, cada estado funcionou como um país separado. O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina teve um surto tardio, teve um período de 3 meses com tudo fechado, sem ter praticamente pandemia. Veio o inverno, teve o surto pandêmico, o surto de contágio maior, e depois começou a diminuir também. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? E no Brasil não foi diferente. A queda do contágio do vírus, que estava caindo sem ter vacina, sem ter nada, estava caindo por causa da imunidade, que aumentou o número de pessoas, cada vez aumenta mais o número de pessoas imunes. É por isso que a curva sobe. Ela no começo ela sobe muito rápida, porque está contaminando pessoas que não têm defesa, né? Não têm anticorpos. Quando ele chega no pico e começa a cair, é porque aumentou tanto o número de pessoas com imunidade, que já estão contaminadas, curadas e imunes ao vírus, que começa a empurrar a curva para baixo. O contágio não é mais tão rápido, né? Mas ele vem caindo lento, e volta e meia tem um surto e cai de novo, e tem um surto e cai de novo. Nunca chega ao nível que chegou em abril e maio, mas aqui no Brasil, vai aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo o contágio, como se fossem ondas. Por que tem essa característica? Porque numa epidemia que dura um pouco mais, aparecem novas cepas, o vírus acaba sofrendo mutações. Cada vírus cria milhões de cópias, né, cada vez que contamina uma pessoa. Então isso, quando são milhares de pessoas, são bilhões de cópias que são feitas, e no meio dessas cópias aparecem vírus mutantes, e que se sobrepõem aos outros porque são mais infectantes. Quanto mais infectante é o vírus, mais ele ocupa o espaço e os outros contaminam menos, né? E quanto mais infectante, ele aumenta o que a gente chama do R0, que é a capacidade de infectividade do vírus, né? Quanto mais infectante é o vírus, mais gente ele vai contaminar em menos tempo. Isso significa que se tivesse que ter essa imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva que encerra qualquer pandemia,
com 60% da população, com cepas mais infectantes pode ir a 70%, pode ir a 80%, pode ir até 90% da população tendo que ser contaminada para caracterizar a imunidade de rebanho. O que está acontecendo agora, com o vírus durando mais tempo no contágio, mesmo caindo a curva, durando mais tempo no contágio, é que isso aumenta a possibilidade de surgir novas cepas. E isso é preocupante porque isso faz com que o R0, quer dizer, que o número de pessoas infectadas para terminar a pandemia tenha que ser um pouco maior. Por isso que está durando mais. Então o que vocês estão vendo, por exemplo, o que vocês viram em Manaus estava indo para o fim. As aulas abriram em setembro, a vida estava quase normal em Manaus e no Amazonas, quando surge uma nova cepa do vírus. Não tem nada a ver com as pessoas estarem trabalhando, com as crianças estarem indo na escola, né? Porque isso, se tivesse problema, tinha que ter acontecido em outubro. Vai acontecer no final de dezembro. Porque surge uma cepa nova. E essa cepa ocupa, como a própria fala do especialista aqui, que saiu publicada no Globo, admite que o vírus novo ocupou 91% dos casos que surgiram a partir dali, era já com o vírus mais infectante, e sabotou a imunidade de rebanho que estava acontecendo em Manaus. Isso tende a acontecer, eleva o número de pessoas que devem ser contaminadas para ter a imunidade final, e isso vai estar acontecendo em vários lugares. Só no Rio Grande do Sul nós temos 12 cepas novas do vírus. Agora parece que está surgindo uma outra cepa, né? Nesses dias agora, ontem, antes de ontem, que aumentou o número de internações. Provavelmente é uma nova cepa que está infectando mais do que aquela, vai ocupar durante alguns dias, vai aumentar o número de casos durante alguns dias e depois tende a cair. Nesse processo todo, a imunidade da população está aumentando. Quando ele chegar a 80%, 85%, pode chegar até 90% da população infectada de alguma maneira, ele termina o contágio. Nós nunca sabemos quantas pessoas são imunes naturalmente ao vírus. Tem gente que não pega, você pode ver que numa mesma família, 2 pessoas pegam e 2 não pegam, ou 3 pegam, uma não pega o vírus. Está dormindo junto, está convivendo junto e não se infecta. Isso faz parte de uma imunidade natural detectada lá no começo da pandemia, pelo Carl Friston, pelo estudo da revista Cell, né, que mostra que existe uma imunidade prévia ao vírus. A gente não sabe quantas pessoas são. Mas essa imunidade, se somando às pessoas que foram infectadas, curadas e imunizadas, todas se imunizam, né, o vírus vai indo para o fim, vai chegando na imunidade de rebanho, e isso deve acontecer muito rápido agora, muito antes de qualquer vacina fazer efeito. Então é importante que as pessoas saibam disso, para não achar, por exemplo, que a volta gradativa da atividade econômica, da atividade das escolas e tal, pode provocar um aumento de contágio. Isso não existe, não tem relação nenhuma. Porto Alegre é um bom exemplo disso. O prefeito de Porto Alegre, depois das festas de Natal e de Ano Novo, logo em seguida, assumiu e acabou com o lockdown. Acabou com a proibição da atividade econômica. E a vida voltou ao normal em Porto Alegre e o número de casos diminuiu. O número de casos que deveria aumentar em 15 dias, 20 dias, foi ao contrário, caiu o número de casos, foram diminuindo. Aquela cepa estava já indo para o seu fim. O que aconteceu, e que pode estar acontecendo agora, é uma nova cepa está assumindo, está competindo e infectando mais do que as cepas anteriores, e ainda vai ter uma onda, um surto menor, talvez, bem menor, que vai também tender para o fim. O Rio Grande do Sul, pelo cálculo da letalidade, em que infelizmente morrem 27 pessoas em cada 10 mil que se contaminam, se a gente aplicar isso aos números do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que o Rio Grande do Sul está perto de 50% de pessoas infectadas, entre 40%, 45%, 50% de pessoas infectadas. E isso já são 50% das pessoas com imunidade, né, que não vão mais pegar o vírus. Isso vai se somando às que têm imunidade natural, mais alguns casos que vão acontecendo e acaba criando a imunidade de rebanho e terminando com a pandemia muito antes da vacina fazer efeito. Essa vacina vai ter 30%, 40% da população vacinada até o fim do ano, isso vai demorar. E não é porque o governo não compra, o governo não quer comprar, isso é porque existe uma demanda gigantesca da vacina e centros de produção são poucos no mundo, né? Então, todos os países estão sofrendo isso. O Brasil é o 5º país que mais vacina, né? Então,
Nós estamos vivendo um drama no mundo todo. 0,5% da população do mundo foi vacinada até agora. O Brasil já está passando dos 3%. Como é que se protege desses novos surtos? Como é que as pessoas podem ficar protegidas disso? O lockdown e a quarentena não adianta. Colocar as pessoas confinadas em casa aumenta o contágio, não diminui. É muito mais seguro a pessoa usar máscara, lavar as mãos toda hora, higienizar o ambiente de trabalho, guardar distância de 1,5 metro e trabalhar normalmente, levar a vida mais normalmente. É mais seguro do que ficar todo mundo junto em casa. Quando as pessoas ficam todas juntas em casa, não deixa de ser uma aglomeração. E uma pessoa, uma única pessoa daquelas que estão da família, que tem o vírus, às vezes sem saber, foi contaminada há pouco tempo, ou tem uma forma sintomática do vírus, basta uma, soltando o vírus pelas gotículas de saliva, que contamina todo mundo praticamente ao mesmo tempo. Vocês podem ver que os contágios são de famílias e todas praticamente no mesmo tempo. Então não adianta ficar trancado só, as pessoas sadias ficarem trancadas dentro de casa, se elas saírem para trabalhar tomando todos os cuidados, guardando distância, evitar aglomerações fora de casa, grandes aglomerações não podem acontecer. Se tudo isso for cuidado e as pessoas forem bem informadas, é muito mais seguro do que ficar todo mundo trancado em casa. Até porque não tem como ficar todo mundo trancado em casa. A atividade econômica, principalmente dos alimentos, o agronegócio, que é uma cadeia gigantesca, são dezenas de milhões de pessoas que trabalham nessa cadeia, não pode parar, senão vai morrer todo mundo de fome. Então, as pessoas têm que aprender a conviver com isso e se proteger individualmente. Então eu queria dizer para vocês que não se assustem com esses surtos, eventualmente, que estão acontecendo. Eles são surtos de seleção do vírus, e aliás tem um trabalho importantíssimo feito agora pelo Dr. Bruno Campelo, pelo Dr. Ricardo Zimmermann e outros, lá no Amazonas, mostrando que quanto maior o confinamento, quanto mais gente fica em casa, mais rápida é a seleção do vírus, pelo contágio maior. Quanto mais as pessoas ficam confinadas em casa, quando aumenta além de 40% da população confinada em casa, aumenta a mutação dos vírus, porque é um contágio maior, há uma troca maior de material genético e o vírus acaba favorecendo o surgimento de novas cepas. Por todos os motivos, não se deve confinar pessoas sadias. O confinamento deve ser para pessoas de risco e pessoas doentes, né? As pessoas sadias devem sair usando toda a proteção, guardando distância, fazendo tudo que tem que fazer e voltar à vida normal, o mais normal possível, né? Porque a epidemia tende a terminar, ela está indo para o fim. Só que vai ter ressaltos de cepas novas, e essas cepas também vão contaminar mais gente e a epidemia vai terminar também mais rápido. Então esse é o alerta que eu queria fazer para vocês. Não se assustem com surtos, essa epidemia não é eterna, ela tem um limite, que é o limite do número de pessoas infectadas e do número de pessoas que têm imunidade natural, né? As pessoas que foram vacinadas, elas vão contribuir, mas vão contribuir para um próximo surto, né? Porque vai demorar mais, e num prazo muito mais curto do que a gente imagina, a epidemia termina. É como vai terminar no Reino Unido, que teve um contágio gigantesco de uma nova cepa, com tudo fechado em lockdown, teve um contágio gigantesco, né? E aqui no Brasil não adianta ficar trancando, achando que está fazendo alguma coisa para evitar o contágio do vírus e não informando a população como se proteger, né? É isso que tem que ser feito, ensinar a população, orientar como se proteger e sair de casa. As pessoas saindo de casa, elas estão muito mais protegidas do que fechadas dentro de casa, num ambiente que favorece o contágio. O lockdown e a quarentena não resolvem, não diminuem o contágio. Basta ver a Inglaterra, o Reino Unido, que colocou no dia 5 de novembro as medidas mais duras de lockdown da história. E logo depois teve o maior surto epidêmico de contágio da história. Talvez o país que mais cresceu o número de contágios no mundo. Então, não resolveu. Começou a cair depois pela imunidade de rebanho, está caindo. É o país que mais cai agora. Sem a vacina ainda está fazendo efeito. Junto com as medidas de cuidados individuais, que eu defendo, e que foram usadas em todas as pandemias, nunca se fez tal de lockdown e quarentena de pessoas sadias, né? Então, junto com essas medidas de proteção individual e proteção do grupo de risco, é muito importante a rede hospitalar estar preparada, ter rede hospitalar para dar resposta. O que aconteceu em Manaus foi falta de estrutura. Eles já deviam ter montado uma estrutura maior, tem uma estrutura muito pequena de leitos de UTI. Só em Manaus, não tem, no estado inteiro do Amazonas não tem UTI. Pode-se aumentar a capacidade de leitos.
Na epidemia do H1N1 nós aumentamos em 30% o número de leitos hospitalares em 3 semanas. Não é difícil fazer isso. O Rio Grande do Sul tem esse potencial. Já fechou leitos, quando terminou o surto de julho, houve uma diminuição do número de leitos de UTI, que diminuiu a demanda, agora pode aumentar também. Se houver um outro surto agora, aumenta o número de leitos. Tem que garantir o atendimento hospitalar. E nós podemos fazer isso, sem maiores problemas. Até porque não adianta trancar. O contágio ele acontece com uma nova cepa, ele acontece em qualquer lugar, dentro de casa, fora de casa. Não, onde tiver gente, tem contágio. Então tem que aumentar o número de leitos de UTI e aumentar as medidas de proteção individual. É isso que tem que fazer.